Oi gente, vou gravar para vocês mais um tutorial do Forms, mostrando algumas funcionalidades que para mim são novas. E tenho certeza que vai ajudar vocês a criar uma atividade bem completa, utilizando apenas ele, tá? Então, primeira coisa que você faz é abrir o Office 365 e fazer o login com seu e-mail institucional Microsoft. Clica na aba Forms. Depois que abriu, vocês vão criar um novo questionário. Não cria novo formulário, porque o formulário você não consegue dar nota para o aluno. Você só consegue dar nota no questionário. Abriu o meu novo questionário, tá? Aqui eu vou colocar o título do meu questionário, que no meu caso vai ser Galáxia. Aqui na sua descrição, você vai descrever mais ou menos o que esse formulário quer do aluno, como ele tem que trabalhar. Você pode colocar também a habilidade, que eu achei bem interessante fazer isso, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, peguei, abri a BNCC, já tinha escolhido uma habilidade qualquer, que bate, lógico, com o Forms que eu tô fazendo. Coloco a habilidade, dou uma explicada mais ou menos sobre essa habilidade ou alguma coisa para o aluno, tá? Então, eu vou deixar simples assim. Aí, eu vou vir aqui em adicionar novo. Tenho todas essas opções. Dessa vez, eu vou trabalhar com a seção. Então, quando eu adiciono uma nova seção, é como se eu estivesse colocando uma página de texto, de vídeo ou de qualquer outra coisa para esse aluno. Então, cada seção que você vai criando é uma página nova. Então, se você criar 10 sessões, você vai ter 10 páginas no seu Forms, tá? Então, na minha primeira sessão, eu vou falar sobre as galáxias em si, tá? Então, você pode vir, abrir um site qualquer, copiar e colar esse texto aqui. No caso ali foi o tema, aqui eu vou pegar só um pedacinho do texto, não precisa muita coisa. Coloco na descrição esse meu texto. Pronto. Primeira parte finalizada. Como você vai ver essa informação? Você vem em visualização, tá vendo? Pronto. Isso é o que o seu aluno vai ver no computador e no celular, tá? Então, esse princípio, tá? Falando sobre a galáxia, a minha habilidade e um textinho pequeno sobre o assunto. Antes de você continuar com tudo isso, vamos vir aqui nos 3 pontinhos em configurações. Por que essa parte é importante? Aqui você precisa definir até onde você vai com o aluno, como vai ser a devolutiva das respostas, se você vai dar um prazo para ele fazer esse formulário, tá? Então aqui, opção de questionário, mostrar resultados automaticamente. Então, quando você clica aqui, quando você colocar lá na questão a resposta correta, o aluno vai ver. Só que eu também posso colocar a resposta correta e colocar isso aqui para o aluno não ver automaticamente. Primeiro eu vejo, depois eu mando uma devolutiva para ele. Como que essa devolutiva acontece? Aqui embaixo, ó. Notificação. Enviar recibo por e-mail para os respondentes. Quando eu clico nessa opção, vai aparecer o seguinte, ó, visualização, enviar-me um e-mail de confirmação de minhas respostas. Quando o aluno clica aqui, vai enviar diretamente para o e-mail institucional dele, que ele fez o login, para entrar aqui no seu Forms, tá? Então, eu indico colocar isso aqui para todos, porque eles vão poder ter o acesso às respostas depois que vocês corrigirem a atividade, tá? Voltando em configurações, eu não quero mostrar os resultados automaticamente. Quem pode preencher esse formulário? Qualquer pessoa com o link? Não é uma boa opção, porque qualquer um pode responder. Então, no nosso caso, somente pessoas da minha organização podem responder. Então, somente os meus alunos que estão cadastrados no e-mail institucional, eles podem responder. Registrar nome, uma resposta por pessoa, tá? Esse uma resposta por pessoa, ele é legal por quê? Porque o aluno ele não vai entrar e fazer várias vezes o mesmo formulário. Então, quando ele responde, é só aquela vez e acabou. Ele não tem outras chances de refazer. Eu, por exemplo, tive um caso de uma aluna que eu não tinha colocado isso aqui, estava desse jeito, né? Não estava clicado. Ela respondeu 4 vezes o formulário.
ela começou acertando 3, depois ela acertou 6, depois ela acertou 7, depois ela acertou 9. Então, né, não fica muito legal, é melhor mandar uma resposta só, a não ser que você permita, né, que o aluno faça isso. Aí temos aqui, opções das respostas, acertar respostas, lógico, né, que se a gente não aceitar a resposta, não vai adiantar de nada fazer o formulário. Nós podemos estipular uma data de início. Minha data de início, aqui está marcado como 4/6/2020, às 2 horas, e posso pôr uma data de término, que daí eu posso pôr para daqui 2 meses, em 3 de julho. Ou bom, 24 de julho, 3 horas da tarde. Então, esse formulário ele vai estar disponível a partir de hoje, no horário das 2 horas. Então, se você quiser criar uma espécie de uma avaliação, você pode mandar para o aluno. Gente, a avaliação dia 30 vai estar postada e tal. E você pode já jogar o Forms, mas não vai aparecer nada. Somente no dia 30 é que vai aparecer para o aluno poder responder, tá? Não, mas eu não quero data de término nem de início. Então, você não clica e deixa em aberto que o aluno pode responder do momento que você postar até quando você tirar a atividade de lá. Aqui você pode colocar receber notificações por e-mail de cada resposta. Eu não acho legal, porque todos os alunos que responderem vai enviar para você a resposta. Então, sua caixa de e-mail vai acabar ficando cheia. Se 30, 40 alunos responderem, você vai chegar a 30, 40 e-mails para você, tá? Então, o mínimo que a gente tem que ter é isso. Mostrar resultados automaticamente, sim ou não. Somente pessoas na minha organização, sempre coloca. Uma resposta por pessoa fica a critério de vocês, tá? Registrar nome é uma coisa que nem vale a pena tirar, mas também não vi muita diferença se tirar. Deixa registrar nome também, já que não muda muita coisa. Aceitar respostas e enviar recibo por e-mail também são as que eu recomendo que fique. Configurei, eu posso vir aqui e escolher um tema. Então, a gente tem todas essas teminhas, né, coisas simples, e troca. Se não quiser fazer isso, não precisa, isso não é obrigatório, tá? Então, pronto, voltando para a nossa parte do formulário. Fiz a minha primeira sessão, agora eu vou continuar editando o meu arquivo. Vou adicionar novo e vou criar uma nova sessão. Tá vendo que apareceu aqui embaixo? Mas quando vocês forem ver na visualização, vai estar um pouco diferente, espera um pouquinho. Então, nessa segunda parte da minha sessão, eu vou vir com a segunda parte de um texto. Nesse caso aqui, eu vou colocar como tema do meu Forms, essa parte aqui, ó. Você sabe quantas galáxias existem no universo? Vou te mostrar. Então, eu estou fomentando esse interesse no aluno. Aqui eu vou adicionar uma imagem, tá? Então, eu vou procurar uma imagem de galáxia. Aqui vocês escrevem, o meu já está guardada a pesquisa. E vou adicionar aqui esta imagem. Enquanto isso, na minha descrição, enquanto carrega, eu vou lá no meu texto e vou pegar um pedacinho dele. Não preciso copiar exatamente os temas de onde eu estou pegando as informações. Tá? Eu vou mudando e vou adequando para a realidade do aluno, né? Para ficar bem próximo a ele. Aqui, ó, vocês estão vendo que logo que carregou a imagem, tem esses dois ícones, que é a imagem pequena e a imagem grande. Eu quero a imagem grande, né? Posso colocar legenda na imagem, tá? Mas no caso eu não vou fazer isso. Então, deixo a minha imagem grande, coloco o meu textinho, pronto. Aqui eu deixei mais ou menos um roteiro daquilo que eu vou fazer, tá? Então, a minha primeira pergunta que eu ia fazer é essa aqui, ó. Você conhece outras galáxias? Se sim, cite o nome de outra. Então, eu vou copiar e vou colocar aqui, ó, na sequência. Adicionar novo, texto. Coloco a minha pergunta e o aluno vai responder. Como é uma pergunta muito simples, ele não precisa de uma resposta longa, tá? Mas ela tem que ser obrigatória. E você pode dar uma pontuação nessa pergunta que você fez para ele, tá? Então, aqui eu finalizei mais uma sessão, tá? Então, agora eu vou adicionar novo e vou criar mais uma sessão.
Nesse caso aqui, eu já vi essa parte, então eu não vou usar mais. Agora eu fiz uma pesquisa sobre a Via Láctea, então eu quero foto de Via Láctea e um vídeo falando Via Láctea, uma galáxia com mais ou menos 12 bilhões de... a Via Láctea, tá? Como que eu adiciono o vídeo? Eu procuro ele, copio a URL dele, vou no meu Forms e coloco aqui de novo no quadrinho, inserir mídia. Coloco um vídeo e aqui eu colo a URL. Eu não preciso esperar nem procurar, já bota direto em adicionar. Quando eu faço isso, tá aqui. Aqui na minha parte onde está escrito sessão, eu posso escrever assistir ao vídeo e responder as questões. Pronto. Até esse ponto, eu vou mostrar para vocês como que ficou toda essa visualização, tá? Então, clica lá em visualização. Temos aqui a nossa primeira parte. A segunda parte, com a perguntinha na sequência. O aluno responde, no caso, como é obrigatório, eu sou obrigada a colocar alguma letra para mim avançar. E o vídeo, e abaixo eu vou colocar as questões agora. Então, olhando assim, dá para ver como fica completo o trabalho de vocês. Então, só o Forms ele consegue trazer para o aluno o vídeo, o texto, a imagem, as perguntas, porque eu andei procurando uma forma de conseguir colocar tudo no mesmo lugar, sem eu ter que ficar saindo ou indo para outros links, fazer outras coisas para adicionar. Eu estava usando o Sway. O Sway é lindo, maravilhoso. Só que eu tinha que trazer o Forms de fora e colocar dentro. E eu comecei a ver que eu podia fazer alguma coisa onde eu pudesse ter tudo em um lugar só. Ter certeza que o aluno está visualizando. Porque quando o aluno tem o Sway, ele não presta, às vezes, muita atenção naquilo que eu fiz. Então, eu vi que ele mexe muito mais no formulário, eu tive muito mais acesso no formulário do que visualizações do Sway. Então, por causa disso, eu fui atrás de uma forma de fazer com que o Forms virasse a minha página mestra, né? Algo onde eu sei que o aluno ele vai ter todo acesso, vai prestar atenção do início ao fim. Até porque ele não consegue fazer muita coisa se ele não lê o texto. Vocês viram que na parte de cima eu coloquei uma questão? Então, esse aluno ele vai ser obrigado a responder essa questão para avançar. Então, para isso, ele vai ter que ler o texto. Então, se a cada texto você colocar uma pergunta, esse aluno vai ter que ler o texto para responder aquela pergunta, senão ele não consegue avançar, tá? Aí, agora, continuando aqui, eu vou colocar o meu novo questionário, que eu vou usar texto. Eu estava olhando ali no meu textinho e eu percebi o seguinte: como eu já tinha feito o roteiro antes, eu coloquei isso aqui, ó, assistir ao vídeo e responder as questões, no lugar errado. Isso aqui vai para minha descrição. O que eu ia colocar aqui era Via Láctea, que é o tema da minha continuação sobre as galáxias, tá? Aí fiz essa parte aqui, arrumei. Então, a todo momento você vai estar indo e voltando no seu trabalho para você visualizar aquilo que não deu muito certo e você vai arrumando e ajeitando para ficar cada vez melhor, tá? Vou colocar aqui a pergunta que eu copiei lá do bloco de notas: quantas galáxias existem no universo aproximadamente? Vou colocar como obrigatório e vou pôr a pontuação dela, que são 2 pontos. Quando eu colocar em adicionar novo, ela vai seguir a mesma sequência da de cima. Então, eu vou ter outra pergunta de texto, tá? Coloco a minha questão, tá vendo? Ela já apareceu com 2 pontos, ela já apareceu como obrigatória. Então, eu vou pôr mais 3 questões e já volto para mostrar isso para vocês. Essa parte aqui eu vou mostrar para vocês, porque como é uma questão de opção, é legal isso aqui, ó. Coloquei a pergunta e aí você tem as respostas uma embaixo da outra, você copia todas e cola aqui nas opções, que vai ficar uma embaixo da outra, tá vendo?
Tá vendo que ficou essa opção 2 a mais? É só retirar, tá? Então, aqui eu tenho as minhas questões, onde eu vou colocar a minha resposta correta, tá? Vale 2 pontos, ela é obrigatória. Então, tudo que eu preciso tá aqui. Agora, vamos dar uma olhada em como ficou o nosso formulário até agora. Então, eu tenho aqui a primeira parte, segunda parte tenho que responder alguma coisa, o meu vídeo e o meu questionário logo abaixo. Por que que eu deixei o vídeo junto com o questionário? Porque qualquer pergunta que o aluno tem, ele assiste o vídeo e ele pode ir fazendo essa avaliação dele. Aí você me fala assim, mas professor, eu percebi uma coisa, o aluno vai te enviar e quem é esse aluno? Você não colocou nome, você não colocou nada. Verdade, eu esqueci. Então você vem aqui no início, clica aqui na primeira parte do texto e coloca adicionar novo texto. Aí você faz a sua pergunta. Qual é seu nome? Resposta obrigatória, não precisa resposta longa nem pontuação. A sua próxima pergunta você faz uma opção. Eu gosto de fazer isso aqui, porque como é o mesmo formulário para todas as minhas turmas de nono ou de primeiro, qual é a sua turma? Então, eu coloco aqui na opção 1, nono C, na opção 2, nono D. E aqui, ó, nesses 3 pontinhos é que vem a coisa legal. Eu vou e coloco o menu suspenso. Quando eu faço isso, essa minha visualização fica de cima para baixo. Então, vai ficar igual a gente fazia nos nossos planos de aula. Olhando a visualização logo do início, qual é seu nome, qual é sua turma. O aluno clica e coloca na sala dele, tá? E aí você avança, você avança e aí você começa o seu texto. Então, eu acho que fica bem completo você fazer a atividade desse jeito, tá? Então, tudo isso que eu mostrei para vocês é que não importa se tá aparecendo bagunçado, se tá aparecendo errado o formulário. Tudo você pode arrumar em algum ponto. Tá vendo? Eu não tinha colocado nome nem turma, mas eu vim logo no início e consegui fazer isso. Consegui colocar o restante das sessões, tenho todas as informações que eu preciso. Lembrei de mais uma coisa. Tem mais essa questão que vocês podem colocar para os alunos, que é aqueles alunos que a gente gosta de receber as respostas como foto, né? Tirar foto do caderno, um arquivo do Word, Excel, PowerPoint, áudio, não importa, um vídeo. Então, para a gente conseguir trazer isso dentro do Forms, a gente vai fazer o seguinte: adicionar novo, vir aqui na setinha e colocar em carregamento de arquivo. Eu quero que vocês entendam a seguinte situação. Tá vendo que eu consegui fazer isso? Ele vai me mandar uma pasta do OneDrive, vai falar que vai abrir e tal, e você dá OK. Se por acaso aqui em compartilhar não for isso aqui, ó, somente pessoas da minha organização, você não consegue pôr essa opção, tá? Então, sempre mantém, somente pessoas da minha organização pode enviar. Aí sim você consegue fazer essa pergunta aqui de arquivo. Então, aqui eu vou perguntar uma coisa bem banal. Faça um desenho. Pronto. Aqui, o aluno ele vai enviar um arquivo. Você pode escolher para ele enviar 2, 3, 4, 5. Você pode colocar o limite do tamanho do arquivo de 10 MB, 100 MB, 1 GB. Dependendo do que você peça, até 100 MB. Sempre deixe em 100 MB, porque às vezes a foto do aluno teve 12 e ele não consegue enviar porque deu 12 MB. Tá? Então, quanto maior a resolução do celular, maior o tamanho desse arquivo. Então, sempre deixe em 100 MB, obrigatória. Ele não consegue fazer mais nada se ele não enviar esse arquivo. E aí, você pode colocar aqui, ó, em tipo de arquivo. Quando você põe isso, você vai especificar quais tipos de arquivo vai aceitar isso aqui. Se você deixar em aberto, vai aceitar qualquer um. No caso, como eu quero um desenho, eu posso pôr como um Word, um PDF e uma imagem. Entendeu? Então, vídeo não me serve porque não entra dentro do parâmetro. Áudio também não. PPT é PowerPoint, então pode pôr também. Excel, geralmente não é usado para desenho. O resto pode ser usado para desenho. Então, eu posso deixar assim e cliquei fora, pronto.
as minhas informações estão salvas, tá? Essa última aqui é a que eu fiquei pensando desde o início e foi justamente a que eu esqueci de falar. Porque ela consegue fazer o papel de tarefas, que a gente usou bastante, né? Que nas tarefas a gente conseguia tirar as fotos dos alunos e tal. Então aqui você consegue ter essa grade de opções. Você tem pergunta que o aluno responde por extenso, você tem pergunta onde ele vai escolher, você tem pergunta onde ele vai carregar um arquivo. Então, a partir disso, você consegue fazer N coisas diferentes, tá? Então, esse era o que estava faltando eu colocar antes de começar o próximo tutorial. Ok? Obrigada.